E aí, meu querido? Tudo bem? Último vídeo eu peguei pesado, né? Esse aqui vai ser mais de boa. Preciso passar essa lapela, eu preciso de uma bíblia. Pera aí. Essa camisa de praia aqui. Tá gravando outros vídeos, eu já quis aproveitar. Hoje a gente vai falar sobre Salmos. Exatamente, eu tô pensando muito nisso, falando muito recentemente sobre isso, mas principalmente sobre a questão de guardar a palavra dentro do coração. Queria que você abrisse comigo Salmos no capítulo 1, no verso 2. É muito legal. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Quando a gente fala medita, geralmente a gente imagina alguém fazendo assim com a mão e fazendo mas assim não é a imagem presente no coletivo dos judeus quando eles estão lendo essa passagem. A palavra meditar aqui, ela se traduz direto no hebraico da Hagah. H-A-G-A-H. E a tradução mais literal dela é murmurar, sussurrar. Sabe quando você tá tipo... Isso porque esse meditar na lei do Senhor está ligado até o sentido do próprio Salmos. E Salmos é um grande sertanejo bíblico. O grande objetivo dos Salmos eram textos com conotação musical ou que podem ser decorados e usados durante o dia a dia, pois eles são orações, meditações, reflexões que nos aproximam de Deus e funciona como um grande manual devocional. E isso daqui é muito poderoso, porque decorar a Bíblia está diretamente ligado a viver ela. Não tem como eu viver alguma coisa que eu não decoro. Algo que eu tenho compartilhado muito com os adolescentes que eu lidero é que parte do processo de um homem, de um menino virar um homem dentro da cultura onde Jesus estava inserido, estava ligado a você decorar a Bíblia. A festa do Bar Mitzvah, um dos fatores que está ligado a toda essa transição de menino para homem, era você conseguir decorar uma porção da Torá. E não apenas decorar, mas falar ela em público decorado e explicar o que ela significava. Existe uma noção muito clara entre eu virar um adulto responsável em eu conseguir guardar a palavra dentro do meu coração. E que eu não posso confiar numa pessoa para ela virar um adulto na sociedade se ela não consegue ter os princípios enraizados dentro dela. E eu comecei a me questionar, cara, quanto da Bíblia eu decoro? Quanto da Bíblia tá na ponta da minha língua? Que a boca fala o que o coração tá cheio. Essa passagem ela não é apenas sobre uma passagem sobre palavrão, não, muito mais. Essa passagem é sobre o que são as coisas que nós mais escutamos, o que são as coisas que mais nos preenchem, porque exatamente elas são aquilo que nós mais falamos. Então quando alguém fala alguma coisa, eu lembro de um versículo ou eu lembro de um filme? Quando alguém me faz uma pergunta, eu lembro de provérbios ou eu lembro de um TED Talk que eu assisti? Quanto da Bíblia eu tenho na minha memória e na minha cabeça? O quanto eu murmuro a palavra? Que é ficar tipo... Eu não sei se você já ouviu uma música que ela é tão chiclete que quando você não tá pensando lavando louça, você começa a tipo... Esse daqui é o Hagah, isso aqui é o meditar. O negócio ele tá tão dentro de mim que mesmo quando eu não tô pensando naquilo, ela preenche a minha boca. E eu comecei a falar, cara, será que a palavra tá preenchendo a minha boca? Será que eu tô guardando ela no meu coração a ponto de me qualificar como alguém que perante a sociedade consegue ter a Bíblia como regra de fé e prática? Porque um adulto, ele não é uma idade, ele na verdade é uma pessoa que, diferente do menino, agora ele é responsável por si mesmo. Mas como é que eu posso ser responsável por si mesmo se eu não tenho a coisa mais importante para garantir que eu tô pensando da maneira correta? E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, não dá pra gente formar jovens e adolescentes que não são capazes de pensar através da palavra. Se eu não tenho a palavra no meu coração, eu tô ragando outras coisas, eu tô murmurando e mastigando outras coisas, porque outras coisas têm um espaço muito maior do que a Bíblia. E quando eu comecei a pensar nisso, eu fui muito levado para Mateus no capítulo 6, que eu quero ler com você também. Mateus no capítulo 6, no verso 5, fala o seguinte: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas Nick, você não acabou de falar pra gente decorar e ficar murmurando? O ponto é, eu não decoro a palavra porque ela é um mantra mágico, eu decoro a palavra porque ela preenche o meu coração. E é engraçado porque logo depois de Jesus falar isso, ele entra na oração do Pai Nosso e ele dá uma oração modelo. Sabe por quê? Porque o problema não
não é em si eu decorar, não é a repetição que é o problema. O problema é achar que a repetição é mágica. O Senhor não chama a gente para ficar repetindo a Bíblia, Ele chama a gente para viver. Mas Tiago também vai falar que aquele que lê a palavra, mas não guarda em coração, é como um homem que se olha no espelho e esquece o próprio reflexo. Então eu tô pensando, cara, o quanto que eu tenho na minha memória a Bíblia? E por ter na minha memória, o quanto eu consigo viver ela? Quando eu falo de casamento, será que eu lembro de 1 Coríntios capítulo 7? Quando eu falo de oração, será que eu lembro de Mateus 6 ou até mesmo dos conselhos que vão estar lá em Tessalonicenses, que vai falar no capítulo 5, no verso 17, sobre orar sem cessar? Será que quando eu falo da palavra de ansiedade, eu lembro de Tiago? Será que quando eu falo de guerra, eu lembro de Colossenses ou de Efésios? Será que quando eu penso num homem que está de acordo com a palavra, eu lembro de Tito no capítulo 1 e as recomendações das qualificações do bispo? Será que quando eu penso em igreja e sobre os dons, eu lembro de 1 Coríntios 12, 13 e 14? O quão presente a Bíblia é na nossa vida, tá muito ligado ao quanto a gente guarda ela no coração. E é por isso que Salmos tem sido algo que eu tenho orado muito. Eu tenho aberto os Salmos para orar, não porque ele tem uma qualidade mágica, mas porque aqui tá um manual devocional de como eu tenho que viver a minha vida. E eu quero repousar nisso aqui mais do que eu repouso nas outras coisas. Porque na hora que eu tô mais cheio de filme, de TikTok, de Reels, de qualquer outra coisa, eu não tô eu não tô mastigando isso aqui, é na hora que eu começo a perder os olhos. É na hora que eu entrar na tempestade e eu for chamado por Jesus para sair do barco, o trovão e a onda vão me assustar demais, porque eu não tenho nada para sustentar a minha fé, porque as palavras de vida eterna, elas são muito menores do que o resto que tá dentro de mim. Só quero deixar essa reflexão de algo que eu tenho pessoalmente pensado e aplicado dentro de mim, de algo que eu tenho me divertido, de buscar decorar mais a Bíblia e de me deleitar mais nela, porque isso aqui não pode ser só um livro que a gente lê para bater uma meta dentro do dia, mas tem que ser aquilo que o nosso coração e a nossa mente estão completamente cheios. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.